nessas dicas de agora, tá? Então, vamos aqui para o nosso slide, mostrando agora para vocês lei de Hess. Galera, o que é a lei de Hess? Vou abrir um pouco mais aqui para vocês, ó. German Henry Hess, beleza? Um cientista que estudou a variação de entalpia das reações. E ele percebeu que as reações químicas, elas podem ocorrer em diferentes etapas, beleza? Então, só tomar aqui um golinho. Minha canequinha do mol, né? Ó. Hess percebeu que as reações químicas, elas podem acontecer por etapas até chegar na formação de um determinado produto, beleza? Só que ele também percebeu que existem reações chamadas de globais, que são as reações simplificadas de todas essas etapas, e que essa reação simplificada, ela tem a variação de entalpia dela, tá? Então, essa variação de entalpia da reação simplificada nada mais é do que a soma das variações de entalpia de cada etapa que essa reação passou até chegar nessa reação global. Mas, gente, Hess ele percebeu então que para chegar na entalpia de uma reação global, não importa a quantidade de etapas que essa reação passou, que apresenta, a quantidade de etapas que essa reação apresenta. O que importa apenas é o estado inicial e o estado final das substâncias envolvidas nessa reação. Que a variação de entalpia ela pode ser calculada simplesmente observando o estado inicial e o estado final dessas substâncias. Ok? Diante disso, ele define uma chamada lei de Hess. E essa lei de Hess, ela utiliza a soma das etapas, a soma das chamadas semi-reações que ocorrem ali, até chegar numa equação global, e através da soma das variações de entalpia de cada uma das etapas, nós também conseguimos chegar até a variação de entalpia da reação final, ok? Então, gente, nada mais é do que soma das equações, das semi-reações, para chegar na equação global. Ele simplesmente visualizou isso. A situação de forma simplificada é, se você tem um ponto A e você precisa chegar em um ponto B, você pode ter várias formas de chegar de A até B, beleza? Você pode partir aqui de A, ó, por um caminho bem cheio de curvas e tal, de aumento e diminuição de energia até chegar a B, ou você simplesmente pode chegar aqui em B de forma direta, ok? Em todos os dois processos, a variação de energia, ou seja, a quantidade de energia que foi absorvida ou liberada para você chegar em A, de A até B, foi a mesma. Porque se você levar em consideração aquele percurso que você tem altos e baixos, você tem absorção e liberação, que para você visualizar a variação de energia de um ponto A até o ponto B, é simplesmente você pegar a situação inicial, certo? E a situação final. E para achar a variação, como é que faz? Final menos inicial. Aquela formulazinha que a gente visualizou lá em entalpia de formação, ela também vai ser aplicada aqui agora no entendimento da lei de Hess, tá? E aí eu vou mostrar para vocês esse exemplozinho clássico aí, que é a obtenção do gás carbônico, o dióxido de carbono, através do carbono grafite e do oxigênio gasoso, certo? Então, nós vamos observar aqui a seguinte situação. Eu tenho a reação que é de obtenção do carbono grafite, que é essa reaçãozinha inicial aqui, ó. Carbono grafite mais 1 mol de O2 formando CO2. Essa reação ela pode ser obtida, né? Visualizando aqui, ser visualizada por uma etapa só, e a variação de entalpia dessa reação é de menos 393 kJ, ou seja, é liberado 393,3 kJ de energia na forma de calor, uma reação exotérmica.
Mas eu também posso observar as etapas em que essa reação pode passar. Que é a ideia aqui, ó, de primeiro o carbono grafite reagir com meio mol de O2 para a formação do monóxido de carbono gasoso. E essa primeira etapa tem uma quantidade de energia liberada de 110,3 kJ. E, na segunda etapa, o CO gasoso que foi formado na primeira reage de novo com mais meio mol de O2 aqui, até chegar no CO2, beleza? Note que o produto, ó, da reação está sendo aqui o mesmo produto da reação sugerida lá inicialmente, beleza? Só que nessa aqui foi feito por etapa. E na segunda etapa, houve uma liberação de 283 kJ de energia na forma de calor. A equação global do processo, quem é a equação global do processo? É essa daqui, ó. Porque se eu pegar essas duas equações aqui, gente, e somar, nós vamos chegar em que? Temos que levar em consideração uma coisa aqui, ó. Toda substância que é formada na primeira etapa, se ela é consumida na segunda, ela desaparece, ok? Então, eu vou poder cortar aqui, ó, CO produzido com esse CO que foi consumido, porque ele desaparece, ele não vai aparecer na minha equação global. Mas, se eu necessitei utilizar reagentes iguais nas duas, essa quantidade de reagentes tem que ser somada. Meio mol de O2 está aqui no lado do reagente, meio mol de O2 está aqui também do lado do reagente. Então, nós temos um total de 1 mol de O2, ó, sendo utilizado. Eu somei meio com meio, 1 mol de O2. Carbono grafite está aqui, só foi consumido no processo, então ele é um dos reagentes que eu necessito, ó, carbono grafite desceu para cá. E CO2 é o produto da minha reação, é quem eu quero obter. Então, está aqui o CO2, beleza? Se eu somei essas duas equações até chegar na minha chamada equação global, isso significa que eu posso fazer o mesmo com a variação de entalpia, beleza? A variação de entalpia da primeira etapa mais a variação de entalpia da segunda etapa corresponde à variação de entalpia da minha reação global. Então, menos 110,3 kJ de energia mais menos 283 kJ de energia, eu chego aqui, ó, numa variação de entalpia de menos 393,3 kJ, que corresponde a essa variação de entalpia, como eu demonstrei aqui, ó. Se essa reação acontecer em uma etapa só, essa é a quantidade de energia liberada. Se ela acontece em duas etapas, a soma da quantidade de energia liberada em cada etapa vai me fornecer a minha entalpia final. Show de bola isso aí? Compreendido? Então, galera, agora nós vamos para dois exemplos também de lei de Hess, beleza? Dois exemplozinhos para a gente aprender a montar essas reações, a chegar até a equação global, e nós vamos perceber também que aqueles fatores que influenciam a entalpia da reação também podem estar presentes aqui, beleza? Então fiquem de olho nos estados físicos de cada uma das substâncias envolvidas, porque nós já visualizamos que o estado físico ele tem conteúdo energético diferente, tá? Então, para eu somar ou para eu cortar as substâncias envolvidas em etapas diferentes, elas precisam estar no mesmo estado físico, no mesmo estado alotrópico, beleza? E também com a mesma quantidade de matéria, o mesmo número de mols. Então, pode ser que seja necessário eu multiplicar uma das semi-reações ou eu dividir uma das semi-reações por um determinado fator para eu chegar na variação de entalpia ou para eu chegar na equação global desejada, tá? Então, vamos lá para um exemplozinho de lei de Hess. Aí, o primeiro exemplo, ó. Vou colocar de forma maior na tela para a gente observar. A partir das a partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro, dadas abaixo, determine a quantidade de calor liberado em 298 Kelvin e 1 atm na reação. Então, gente, olha o que ele me forneceu aqui. Ele me forneceu o dado das entalpias de reação
de cada uma das etapas. Na primeira etapa, nós temos o ferro sólido reagindo com meio mol de O2, formando o FeO sólido, que é o óxido de ferro 2, e tem um ΔH de menos 64 kJ. Na segunda etapa, nós temos aqui o ferro, certo? Na verdade, é uma outra reação, uma outra proposta de reação, né? Eu tenho o ferro, 2 mols de ferro, reagindo com 3/2 mol de O2 para a formação do Fe2O3. Beleza? Então, meu povo, nessa etapa, eu tenho um ΔH de menos 196 kJ. E olha o que ela quer saber? Ele quer saber a quantidade de calor liberada nessa reação aqui, ó. Então, essa é a minha reação global. 2FeO mais meio de O2, formando o Fe2O3. E aí ele quer saber, ó, qual é o ΔH dessa reação, tá? Então, se ligue na ideia. Nós temos aí simplesmente que organizar essas semi-reações de forma que a soma das duas semi-reações forneça a minha equação global. Então, a dica que eu dou para vocês aqui agora é, primeiro coloca a global e depois organize as etapas, as semi-reações, de acordo com a organização da minha reação global. Porque eu vou visualizar ali quem é reagente, quem é produto, quantos mols de reagente, quantos mols de produto eu tenho, que aí nós vamos visualizar o que eu preciso fazer com cada uma das etapas para eu chegar na minha equação global. Beleza? Então se liga aí nesse exemplo. Vou colocar de novo aqui o exemplo na tela para eu apagar o quadro do exemplo anterior e a gente fazer também a aplicação desse aí, tá? Então, segundinho aqui só para eu apagar meu quadro. E organizar para vocês aqui agora a lei de Hess. Então, se liga aí no exemplo, ó. Escrever no quadro aqui para vocês. Primeiro, como eu disse para vocês, vou escrever a minha equação global. Vou escrever onde eu quero chegar. Ó, eu quero chegar nisso. 2FeO mais meio de O2 gasoso, formando Fe2O3. Beleza? E essa aqui, sólido, gasoso e sólido. Essa é a minha global. Então, vou colocar aqui, ó, tracinho nela, tá? A partir de quem eu vou chegar na global? A partir daqui, da primeira etapa. Fe sólido mais meio de O2, ok? Formando FeO sólido. Primeira etapa. E ele me disse que o ΔH dessa primeira etapa é de menos 64 kJ. A segunda semi-reação que ele me forneceu, Fe, 2 mols de Fe sólido, mais 3 meios de O2, formando Fe2O3. Beleza? E que o ΔH dessa reação é de menos 196. Agora eu vou abrir aqui a tela para vocês prestarem atenção no meu quadro, prestarem atenção em mim, tá? E aí, gente, nós vamos visualizar aqui a seguinte situação. Ó, quem eu tenho na minha equação global como reagente? FeO. FeO está em algum momento aqui como reagente nas minhas etapas? Não. Onde é que eu tenho FeO
na primeira etapa como produto. Como é que eu faço, professor, então, para ter FeO como reagente? Eu vou ter que inverter essa primeira semi-reação. E aí, gente, vou anotar aqui, ó, vou ter que inverter a primeira semi-reação. Tudo que eu fizer nas minhas equações, nas minhas semi-reações, tem que acontecer também no meu ΔH, beleza? Então, ao inverter essa semi-reação, eu também vou ter que inverter o valor, ou, perdão, o sinal do meu ΔH. Porque uma reação direta, que é exotérmica, a sua reação inversa vai ser endotérmica. Show? Então, já entendi que eu vou precisar inverter. Só que olha outro detalhe. Eu tenho 2 mols de FeO sólido na minha equação global. Isso significa que eu preciso também de 2 mols de FeO aqui. Para que eu tenha 2 mols de FeO aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dobrar a quantidade de todo mundo nessa reação. E lembre-se, tudo que eu fizer na semi-reação, eu preciso também fazer no meu ΔH. Então, se eu multiplicar por 2 a minha semi-reação, eu também tenho que dobrar a quantidade de energia que está sendo liberada ou absorvida no processo. E aí já vou fazer isso para a minha primeira semi-reação. Tá? Ó, invertendo ela vai ficar como? FeO sólido formando Fe sólido mais meio de O2 gasoso, beleza? E o ΔH dessa reação sendo invertido, ele vai ficar agora positivo. Positivo. Multiplicando por 2, eu vou ter isso, ó. 2, vou colocar de vermelho aqui destacado, ó. 2 mols de FeO, 2 mols de Fe, e meio vezes 2, eu vou ter aqui 1 mol de O2, beleza? E 64 vezes 2, 128 quilocal. Essa reação aqui, eu já não uso mais ela, ó, porque ela está corrigida aqui embaixo, beleza? Então já não vou usar mais essa reaçãozinha de cima. E aí eu vou fazer agora a mesma coisa com a segunda semi-reação. Olha, O2 está aqui. Show de bola. Tem um O2 aqui, então vou ter que fazer alguma coisa para eu chegar no meio de O2, beleza? Fe2O3 está no produto do meu global. Está aqui também no produto da minha reação. Fe2O3, 1 mol, aqui também tem 1 mol. Então, eu não preciso fazer nada com essa semi-reação aqui, ó, porque ela já está me mostrando que o produto que eu quero está aqui. Beleza? Então, gente, agora eu vou fazer o que com as duas semi-reações já corrigidas? Eu vou observar se o que está sendo produzido em uma está sendo consumido na outra, para que eu possa cortar essas substâncias. Quem é que eu tenho que cortar? Aquelas substâncias que não aparecem aqui, ó. Quem é que não aparece aqui? Por exemplo, Fe sólido não aparece aqui embaixo. Só que olha o que eu tenho, 2 Fe sólido sendo consumido na primeira reação e sendo produzido na segunda reação. Consumido em uma, produzido em outra, significa que ele desaparece no processo. Então, eu posso cortar aqui, ó, 2 mols de Fe, ok? Olha outra situação. Eu tenho 3 meios de O2 sendo consumidos na primeira e 1 mol de O2 sendo consumido na segunda. O que eu vou fazer quando eu tenho substâncias em lados opostos nas reações, uma no reagente ou no produto? Eu sempre subtraio uma da outra. 2 menos 2, 0. Por isso que ela desapareceu. Mas 3 sobre 2, que é a mesma coisa de 1,5, menos 1, vai sobrar quanto, gente? Vai sobrar meio. Então, ó, eu posso cortar esse 1 mol de O2 aqui com esse 3 meios de O2. E quando eu cortar, vai sobrar aqui apenas meio mol de O2, que é justamente o que nós precisamos aqui. Então, olha,
2 mols de FeO está aqui embaixo. Show de bola. Meio mol de O2 que eu preciso está aqui em cima no reagente. Show de bola. 1 mol de Fe2O3 está aqui no produto, está aqui também no produto. Então, isso quer dizer que a soma das minhas reações, das minhas semi-reações, me forneceu a reação global do processo. Então, isso significa dizer também que se eu somar o ΔH dessas reações, eu vou encontrar o ΔH da minha reação global. Então, o ΔH da minha reação global vai ser quem? Vai ser menos 196 mais 128 positivo. 128 positivo. Beleza? O ΔH da minha reação vai dar ali quem? 2,62,68. Ó, negativo porque conserva o sinal do maior. Então, menos 68 quilocal de energia. Show de bola? Compreenderam o esquema todinho aqui? Vamos fazer só mais um exemplozinho de lei de Hess para a gente pegar a manha e finalizar a nossa aulinha de hoje. Aulinha top essa de hoje, beleza? Deixa seu curtir aí no vídeo aí embaixo, tá? Porque a aula de hoje está top, top demais. Então, você que também não é inscrito no canal, né? Aproveite aí e se inscreva no canal e dê essa força pra gente. Valeu? Vamos lá, meu povo. Seguindo, então, o nosso exemplo. Nosso próximo exemplo aí, ó. Aplicação de lei de Hess para essa reaçãozinha. Agora eu tenho 3 equações termoquímicas como etapas para nós chegarmos até aquela equação global ali, que é a equação de formação do propano, C3H8, tá? Então, olha o que esse exemplo me diz. Vou colocar aí inteiro na tela para vocês. E ele diz a seguinte situação, ó. Aplicando a lei de Hess, determine a variação da reação abaixo. E aí ele me dá a reação abaixo, qual é? 3 carbono grafite mais 4 mols de H2, formando C3H8. Conhecendo-se as seguintes equações termoquímicas, carbono grafite mais O2 formando CO2, com ΔH de 94,05, H2 mais meio de O2 mais H2, formando H2O, com ΔH de menos 68,3, e C3H8 mais O2, formando 3CO2 mais 4H2O. Beleza? Só está faltando uma informaçãozinha aqui nessa reação, ó, que é o balanceamento dessa equação aqui, que é a quantidade de O2 que falta. Então, deixa eu só corrigir aqui. 3 vezes 2, 6 com 4, 10. Então, aqui eu tenho 5 mols de H2. Deixa eu corrigir isso aqui. 5 mols de H2, 5 mols de O2, perdão. Tá? Para ficar certinho aí. 5 mols de O2. Então, deixa eu apresentar de novo aí minha tela. Apresentar direito ali. Pronto. Agora ficou certinho aí. Então, apagando o quadro para a gente montar aí, ó, as nossas semi-reações para finalizar a nossa aula de hoje. Apagar o quadro todo aqui, que essa vai ser um pouquinho maior. A gente precisa de mais espaço. Vamos lá. Começando, gente, sempre pela minha equação global, beleza? Então, vou escrever a minha equação global aqui já embaixo, ó. Carbono grafite
mais 4 mols de H2, 4 mols de H2 gasoso, formando C3H8, também gasoso. Show? E para essas reações, para chegar a essa equação global, a questão me deu aqui as seguintes reações. Vamos lá, para vocês ficarem de olho ali no quadro onde eu estou escrevendo, ó. As seguintes reações, ó. Tá aqui a minha global, já coloquei aqui embaixo no resultado, tá? Mas quem é que eu tenho como referência? Vamos lá. Eu tenho carbono grafite mais O2 gasoso, formando CO2, também gasoso, com um ΔH de menos 94,05 quilocal. Eu tenho H2 gasoso mais meio mol de O2, também gasoso, formando H2O líquido, ok? E tem um ΔH para essa reação de menos 68,3 quilocal. E tenho C3H8 mais 5 mols de O2 gasoso, formando 3 mols de CO2 gasoso mais 4 mols de água, com um ΔH, água líquida, com um ΔH de menos 531,8. 531,1. Tá aqui. Beleza? Vou fazer agora a minha verificação em relação à minha global. Vou só mostrar a minha tela aqui para eu ficar de olho no que está acontecendo. Tá? Vou fazer a minha verificação da global. Ó. O que está acontecendo aqui na global? Eu tenho aqui 3 mols de carbono grafite. Ó, 3 mols de carbono grafite no reagente. Eu tenho aqui carbono grafite no reagente. Só que aqui está 3, aqui está 1. Então, essa primeira equação eu vou precisar multiplicar ela por 3. Tá? Pronto, final. H2. Lembra que se eu multiplicar por 3 aqui, eu tenho que multiplicar por 3 aqui também. H2 no meu reagente, eu tenho H2 aqui também no reagente. Só que aqui eu tenho 4 mols de H2, aqui eu só tenho 1. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4 essa equação daqui. Lembrando que se eu fizer na equação, eu tenho que fazer também no meu ΔH. Ok? E eu tenho C3H8 no meu produto, só que aqui C3H8 está no meu reagente. O que eu preciso fazer nessa equação? Inverter ela, ó, para fazer com que C3H8 vá para o produto. Aqui é 1 mol, aqui 1 mol também. Preciso multiplicar essa equação? Não. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Já vou fazer aqui, ó. Beleza? 3 vezes o carbono, 3 mols de H2, 3 vezes o CO2. E aí, 94 vezes 3 lá. 4 vezes o H2, 4 vezes meio vai ficar aqui, ó, 2 mols de O2. Deixa eu fazer assim para não ficar bagunçado, ó. Meio mol se transforma em 2 mols de O2, tá? E 4 mols de H2O vão ser produzidos. Multipliquei por 4 lá meu ΔH também. E aqui foi invertido. Invertendo vai ficar assim, ó. 3 mols de CO2 gasoso mais 4 mols de H2O líquido, gasoso e líquido, formando 1 mol de C3H8 mais 5 mols de O2 gasoso. Esse ΔH aqui, que era negativo, aqui vai ter que ser invertido. Mais 531,1 quilocal. E essa equaçãozinha aqui que eu mexi, ó, eu não uso mais ela. Beleza? E aí, gente,
O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar essas equações e visualizar se a soma chega nisso aqui. Se a soma chegar nisso aqui, eu tenho a possibilidade de somar meus ΔH e chegar na equação do ΔH final. Só isso. Vamos lá. Carbono grafite está aqui, está aqui. Quem é que tem que desaparecer aqui, gente? Ó, O2. Olha quantos mols de O2 eu tenho aqui. 3 mols de O2 sendo consumidos, com mais 2 mols de O2 sendo consumidos. 3 mais 2, 5. Olha a quantidade de O2 que está sendo produzido. 5 também. Então, ó, corta O2, corta O2, corta O2. CO2 não aparece aqui também, não. Ó, 3 mols de CO2 sendo produzidos aqui, 3 mols de CO2 sendo consumidos aqui. Corta CO2. Beleza? A água não aparece aqui também, não. Ó, 4 mols de água sendo consumidos aqui, 4 mols de água sendo produzidos aqui. Corta a água daqui também. Beleza? E aí nós vamos ter aqui agora apenas as substâncias que estão aqui embaixo. Ó, C3H8, 1 mol, está aqui. 3 mols de carbono grafite está aqui. E 4 mols de H2 está aqui. A soma das minhas equações chegou na minha equação global. Isso quer dizer, então, que se eu somar meus ΔHs, eu também vou chegar no ΔH final. Beleza? Então, vamos fazer ali, ó. 3 vezes 9, 27, 270 com 12, 282. Então, menos 282, 282,15. Ok? Mais 4 vezes 68,3. Vai dar ali 4 vezes 3, 2. Vai 1. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. Vai 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. Então, 273,2. Negativo. Negativo. Beleza? Mas o mais aqui é da equação, porque eu tenho que somar os ΔHs, né? Mais 531,1. Beleza? Então, ó, somando aqui, menos com menos vai dar soma aqui. Então, vamos ver quanto é que dá esse valor aqui, ó. 2 e 15, 35. 3 e 2, 5. 7 e 8, 15, vai 1. 2 e 2, 4 e 1, 5. 555,35 mais 531,1 vai ser aqui a diferença ali, 8,9 com 5, 13,9 com 35, 14,25 e conserva o sinal do maior negativo. Ó, tá aqui o ΔH da minha reação global, ok? Menos 14,25 kcal de energia. Valeu, meu povo? Então, tá aqui a nossa resposta final, certo? Para essa equação. Espero que vocês tenham compreendido aí entalpia de ligação e lei de Hess. Lembrando que lei de Hess é de extrema importância para vocês na prova do Enem, ok? Então, é simplesmente somar as equações para chegar na global, levando em consideração sempre os balanceamentos, a quantidade de matéria de cada das substâncias envolvidas, levar em consideração também estado alotrópico e estado físico das substâncias, beleza? E só isso vocês vão se dar bem, com certeza. Fiquem ligados no canal, fiquem ligados aí comigo, tá? Que vocês vão estar recebendo dicas aí excelentes ao longo de nosso curso. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, meu povo!